Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos dando sequência a esta série de mensagens e hoje eu gostaria de focar com você em uma questão muito interessante. Olhe para a Escritura Sagrada e perceba o quanto nosso Deus é um Deus relacional. Lá em Gênesis, quando Deus vai criar o mundo, ele diz, façamos. Até mesmo no ato da criação, Deus é relacional. E assim, quando nós olhamos para toda a trajetória do ser humano, da vida humana, Deus está presente. Mesmo sendo cada um de nós pecadores, pecadoras, Deus, ao longo da história, vai buscando formas de se relacionar, de se aproximar de todos nós, seres humanos, seus filhos e filhas. Por exemplo, nós lemos hoje na nossa liturgia aquele texto em que Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús. Os discípulos estavam ali desanimados, sozinhos, voltando para casa, mas Jesus se aproximou deles. Jesus se relacionou com eles e se relacionou de tal forma que eles o convidaram para entrar em sua casa e para que pudesse passar a noite ali com eles. Interessante isso, irmãos e irmãs. O ministério de Jesus é assim, um ministério relacional. E quando nós olhamos para o texto bíblico que tem nos orientado ao longo deste mês, nós podemos aprender muito mais com Jesus. Quero ler com você mais uma vez o texto bíblico. Preste muita atenção na leitura de Lucas, capítulo 5, versículos 27 até o 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Querido irmão e irmã, o ministério de Jesus é um ministério relacional. E por ser assim, é um ministério que nos desafia para estarmos mais perto de outras pessoas. Vocês vão se lembrar, no primeiro domingo, nós enfatizamos que nessa série, mais um, Jesus nos apresenta mais do Evangelho. Também falamos e meditamos a respeito da questão da casa, a importância da casa, dizendo que Evangelho também nos chama a atenção para este movimento de mais casa, de mais relacionamento dentro do âmbito da nossa casa, das nossas relações mais íntimas. E hoje eu quero destacar, lembrar a você que Jesus nos ensina por meio deste texto, por meio do Evangelho como um todo, a estarmos mais perto. Mais perto para quê? Primeiro ponto que eu queria destacar com você, irmão e irmã, é que Jesus nos ensina a estarmos mais perto para ver e para sentir. Olhem para o texto bíblico e percebam o movimento de Jesus. Jesus, depois disso, saiu e viu um cobrador de impostos. Publicano, nós já sabemos, já estamos refletindo a respeito disso há um bom tempo, tanto em nossas reflexões dominicais como em nossas aulas dominicais. O publicano era aquele que cobrava imposto para o Império Romano e por causa disso era alguém muito malquisto pelo seu próprio povo. Era tido como um judeu traidor. Este estigma, esta fama,
acompanhava Levi e tantos outros que agiam e que viviam como ele, sustentados por essa profissão. Assim, queridos irmãos e irmãs, naquela realidade, naquele contexto de religiosidade, ele era excluído dessa vida, tanto religiosa como da vida social, dos relacionamentos sociais com os judeus, os seus irmãos, no que diz respeito à raça. É para este que era excluído, que era estigmatizado por causa da sua profissão, que era rejeitado pelos seus, que Jesus sai de uma determinada situação, anda em direção a ele, o vê, se compadece dele. Sentir é se compadecer, é estar próximo o suficiente para entender as questões que envolvem a vida de outras pessoas. Jesus se aproximou, viu e sentiu. Querido irmão, irmã, o Evangelho, por meio de Jesus, coloca diante de cada um de nós o mesmo desafio. Nos aproximarmos daqueles que são estigmatizados, daqueles que estão excluídos, daqueles que são rejeitados, por causa dos seus pecados, obviamente, mas nos aproximarmos para sentirmos o quanto essas pessoas também são alvos do amor e da graça de Deus. O desafio de Jesus para com cada um de nós, igreja no século XXI, é exatamente este. Aproxime-se das pessoas, aproxime-se do outro, e você será um canal de bênção para dizer que mais um foi alcançado por Deus, foi alcançado por Jesus, e agora contempla e faz parte do reino que é dele. Segundo lugar, essa caminhada ministerial, relacional de Jesus, nos ensina que é preciso que estejamos mais perto para convidar. Um convite diferente invadiu o cotidiano daquele publicano. Tantos convites que ele já estava acostumado na sua rotina, na sua vida diária. E era um convite ou eram convites de rejeição. Eram convites de exclusão. Afaste-se de mim, afaste-se de nós. Você não faz parte do grupo, você não merece estar aqui. Era este convite que se mostrava no silêncio do olhar, no silêncio dos gestos que excluíam, que esse Levi, publicano, tinha acesso constantemente. Até que, no ver, no aproximar-se de Jesus e no sentir de Jesus, ele recebe um convite diferente. Jesus, diz o texto bíblico, finalzinho do versículo 27, disse o seguinte: venha comigo. Eu fico tentando imaginar como aquele publicano se sentiu mediante esta fala de Jesus, este convite de Jesus, diante de tantos convites silenciosos, convites de exclusão, com os quais ele já estava acostumado. Agora, este convite não era um convite para o distanciamento, era um convite para a aproximação. Venha comigo, Levi. Querido irmão e irmã, você conhece o texto bíblico e nós sabemos que Levi imediatamente saiu daquela mesa aonde estava trabalhando para o Império Romano e seguiu Jesus. Essa postura de Levi em relação ao convite de Jesus, deixando ali a sua mesa, deixando ali o seu trabalho, me faz pensar no seguinte: quando o convite, querido irmão e irmã, ele é feito, ele é direcionado a alguém, e este convite está fundamentado no amor incondicional, torna-se quase que um convite irrecusável. Levi imediatamente levantou-se daquela mesa e o texto bíblico nos diz que ele seguiu Jesus.
Jesus, por meio do seu gesto, por meio da sua abertura para com aquele que era excluído, que era rejeitado, nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos estarmos pertos para que este convite que foge daquele comum do cotidiano, que são os convites de exclusão. Este convite que é diferente daquele convite para o distanciamento, é um convite para a aproximação. Seja feito a tantos quantos precisam ouvir o Evangelho. Somos desafiados a nos aproximar, a convidar, neste convite, surpreender o ouvinte. E neste convite, expressarmos amor, de modo que este convite se torne irrecusável. Terceira questão que o texto bíblico nos ensina, por meio do ministério de Jesus, é que nós precisamos estar mais perto para que possamos perceber transformações significativas. Eu fico pensando, olhando aqui para o texto bíblico, na força do olhar de Jesus para aquele homem. Tantos olhares, quem sabe, ele já havia percebido na trajetória da sua vida. Mas o olhar de Jesus foi um olhar diferente. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, no convite de Jesus. Tantos convites, mas o convite de Jesus fora um convite diferente. Mas eu fico pensando também na força do acolhimento de Jesus. Jesus não apenas chamou, Jesus se relacionou, Jesus acolheu, comungou com aquele homem da mesma mesa e fez com que ele então se sentisse alguém importante. Quem sabe, ao longo da vida inteira, aquele homem, Levi, nunca tivesse se sentido assim, alguém importante. E quando ele se percebeu assim, alguém importante, nós já temos meditado sobre isso, ele fez questão de compartilhar a sua alegria, convidando pessoas para estarem ali, também participando daquela mesa, daquela celebração. E Jesus ali, contemplando a transformação. Jesus contemplando aquela transformação, irmãos e irmãs. De perto, Jesus acompanhou a transformação que o amor faz no coração. Somos, então, desafiados a estarmos mais perto como Jesus, para vermos as mudanças que o amor de Deus pode promover no coração humano, no coração do pecador, que se mostra arrependido, tendo em vista o amor de Deus incondicional por cada um de nós. Querido irmão e irmã, o nosso Deus é um Deus relacional. É um Deus que se fez carne, habitou entre nós e viveu no meio de cada um de nós. É um Deus que continua se aproximando de mim e de você nas circunstâncias mais difíceis, mais adversas da nossa vida. O nosso Deus é um Deus relacional. E como filhos e filhas, como discípulos deste Deus, também nós somos desafiados a isso. Nos relacionarmos com pessoas. O nosso Deus é um Deus que gosta de gente. É um Deus que está próximo. E o desafio que eu quero deixar, primeiro para mim, mas também para o seu coração, nesta noite, por meio dessa reflexão, é exatamente este. Esteja mais perto para ver e sentir cada uma das pessoas que estão aí à margem. Esteja mais perto para fazer o convite, aquele convite que se tornará irrecusável porque é fundamentado no amor e na graça de Deus. Esteja mais perto, querido irmão e irmã, para poder testemunhar, vislumbrar as transformações que a ação do Espírito Santo pode fazer no coração do pecador, como fez na minha vida e como fez na vida de cada um de vocês. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Amém.